Bom dia, boa tarde, boa noite, guerreiro e guerreiro do Instituto Oliver. Pessoal, aqui com vocês o Tenente Renan Lopes. Quem quiser me seguir lá no Instagram, beleza? Fechou? Tenente Underline Renan Lopes. Um breve currículo aqui para os senhores. E bora focar no que, pessoal? Revisão de véspera da PM de Santa Catarina. Soldado temporário, beleza, pessoal? Quase 1.500 vagas, mais de R$ 9.000 de salário, tá? Mais de R$ 9.000 de salário, uma grande chance para você, tá? Prova 8 de março, fechou? Então bora para cima, uma revisão do edital inteiro. Vamos fazer questões de todas as matérias, vamos explicar, vamos detalhar, beleza? Espero te ajudar o máximo possível e que você pegue algum conceito, alguma ideia e leve para a prova, que te ajude você raciocinar na prova, beleza? Eu peguei 90% das questões da sua banca, beleza? Da IDECAM, 90% das questões, tá? Então é focado na sua banca, da forma que ela cobra, beleza? Provavelmente não vai cair a mesma questão, né? Porque eu peguei de concursos anteriores. Mas pode cair algo semelhante, a mesma forma de cobrar, o mesmo tema, mas uma pergunta diferente. Então, fique atento nos conceitos, nos bizu, beleza? Dito isso, bora para cima. Começando em português. Pessoal, questãozinha da sua banca, olha para você ver como que ela cobra. A gramática normativa determina a escrita adequada das palavras. Então, o que você tem que colocar na cabeça? Que nós vamos tratar de escrita correta, beleza? Fechou? Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre o uso da letra como S, Z, X, CH, G e J. Então, vai ter algum erro nessas letras aqui, nesse sentido. Tem as frases aqui. Qual que é a alternativa correta, que está escrita corretamente? Beleza? Pessoal, coloca um caderninho do lado aí e coloca aí, português, questão 1. Aí você anota aqui qual que você marcou e vê se você errou, se você acertou, que aí depois no final você tem um controle do seu desempenho, beleza? Fechou? É bom para você ter esse controle, ver o que você precisa melhorar, o que você precisa focar mais, beleza? O que você está com mais facilidade, que aí talvez o que você está com um pouco de dificuldade, aquele tema ali que você errou ali duas, três questões do mesmo tema, você foca ali ao guerreiro da última noite, né? Dá tempo ainda de você dar uma focada aí e pegar os bizu, beleza, pessoal? Bora lá. Letra A, feixe, gravidez e giral, zelador, alisar, cearense, coragem, relógio, enxada, lisonjear, enchente, lojista, esperteza, encharcar e paisagem. E aí, você iria de letra A, B, C, D ou E? Sua banca, ela traz até a letra E, viu, pessoal? Fechou? Pessoal, olha aqui a correta, ó. Esperteza com Z, encharcar com CH e paisagem com S. Aqui o erro, feixe é com X, giral é com J, alisar é com S, beleza? Aqui trouxe Z, entendeu? Fechou? Aqui, coragem é com G, enxada é com X, lisonjear é com J, lojista, beleza? Ah, não, é com J que eu coloquei aqui, mas tá ok, beleza? Fechou? Então, é, já tem o erro, tem erro, tem erro, tem erro, e essa aqui totalmente correta, beleza? Fechou? Número 2 de português. Identifique a alternativa que contém o tipo textual predominante. Então, tipo textual, beleza? Então, o que você tem que se atentar? Tá vendo, pessoal, aqui, ó? A gramática normativa determina a escrita adequada. Você já tem que ir pensando, ó, nessa questão eu vou tratar de escrita adequada. Aqui, identifica a alternativa que contém o tipo textual. Então, nessa questão, eu vou procurar a tipologia textual, beleza? Você tem que ir com essa cabeça já para você ler o restante, beleza? Então, identifica a alternativa que contém o tipo textual predominante no trecho abaixo fornecido. Então, dentro da grande tradição russa, Alexander Solzhenitsyn foi um fabuloso escritor, mas também um profeta, uma combinação de mente e espírito capazes de captar círculos da água eterna que se projetam para o que achamos ser o futuro. Pessoal, esse que é um tipo, é um texto do tipo injuntivo, descritivo, expositivo, narrativo. Quase certeza vai cair alguma coisa disso aqui, ó, na sua prova, tá? Pode cair sobre um texto injuntivo, um texto descritivo, expositivo, narrativo. Então, talvez não vai, óbvio, né? Não vai cair essa questão aqui, porque já caiu um em outro concurso. Mas pode cair algo sobre esses conceitos. Então,
Isso que eu quero abrir sua mente, entendeu? Eu peguei os conceitos que a banca mais cobra e o que pode ser cobrado, entendeu? Então, o que que você vai fazer? Se você está com dúvida, o que que é injuntivo, o que que é descritivo, o que que é expositivo, você vai dar uma bisurada aí. Aqui na aula aqui é para a gente fazer questão, para você ver como você tá? Se tiver como dar algum bizu, alguma coisa, eu vou dar o bizu, mas você tem que ter aprendido isso aqui nas aulas, nos PDF, no material que você viu. Fechou? Fechou? Agora é hora de só da gente fazer questão e ver se acertou ou errou. Então, bora lá, pessoal. Isso aqui é um texto descritivo. Eu estou trazendo os bizuzinhos aqui, tá? Texto descritivo apresenta característica, qualidade, aspecto de alguém. Então, texto descritivo tem o quê? Característica, aspecto, qualidade de alguém. O trecho está descrevendo Solzhenitsyn, fabuloso escritor. Então, tá vendo? Uma qualidade dele, um profeta, uma característica, combinação de mente e espírito capaz de captar. Então, está trazendo aspectos dele, tá? Características, qualidades. A riqueza de adjetivos e metáforas, círculos da água eterna, típicos de um texto descritivo, beleza? Fechou, pessoal? Atenção aqui, ó. Descritivo, descreve lugares, ideias, pessoas, objetos, traz as qualidades, etc. Não pode ser injuntivo, pois não trata de instruções. Então, normalmente, injuntivas são instruções. Pega esse bizu aqui. Não pode ser expositivo, pois na descrição está presente a opinião do autor, a percepção de como ele vê o autor. Não pode ser narrativo, porque ele não está narrando ação nenhuma. Não tem cronologia histórica e nem personagem seguindo essa cronologia. Beleza? Fechou? Então, pega o bizu de cada um aqui, ó, do injuntivo, do expositivo, do narrativo, beleza? E leva para a prova aí. Número 3. Considerando as características que compõem o gênero textual, de novo, gênero textual, e os tipos textuais, beleza? Então, gênero textual e tipo textual. Alguma questãozinha dessa vai cair na sua prova. De circulação social, assinale a alternativa correta. Letra A. O romance é um gênero de tipo textual descritivo que apresenta uma história completa e, como as epopeias, sempre é um herói. Então tá dando o conceito de romance. Será que tá certo? Fábula é um gênero dissertativo com o intuito de apresentar reflexões sobre a vida dos animais e mostrar suas particularidades. Conto é um tipo textual do gênero narrativo que apresenta narrador, vários personagens, texto extenso para discutir a temática apresentada. Crônica, um gênero curto, escrita em prosa, que trata de aspectos do cotidiano. O tipo textual é narrativo, publicado geralmente em jornais ou revistas. Biografia, um tipo textual de gênero narrativo, no qual o autor conta a história de sua vida, mostrando os acontecimentos principais na ordem em que ocorre. Então, pessoal, o que você tem que ter em mente aqui? Saber o conceito de romance, de fábula, de conto, de crônica e de biografia. Fechou? Por quê? Pode ser cobrado na sua prova algum desses conceitos aqui, tá? Qual o conceito desse que tá certo? Beleza? Anota aí e eu vou dar um bizuzinho para vocês, tá? Bizu top aqui. Pessoal, tipo textual, tipo de texto, modo da organização. Pode ser narrativo, pode ser descritivo, dissertativo, expositivo, argumentativo, explicativo, injuntivo ou prescritivo. E aí temos gêneros textuais, modelo de texto que serve para veicular uma determinada mensagem. Então, romance, o conto, uma fábula, uma crônica, são gêneros textuais. Do tipo textual narrativo, beleza? Fechou? O diário, o cardápio, anúncio de classificado são descritivos. Aí, beleza? Aí vai seguindo aí. Então, dá um print aí, pega esse bizu que eu trouxe para vocês. Dito isso, A, B, C, D ou E? E aí? Qual que você marcaria? Bora lá? Pessoal, letra D. O conceito totalmente correto de crônica, beleza? Crônica é curto, escrita em prosa, beleza? Trata de aspectos do cotidiano. Tipo textual é o narrativo, publicado geralmente em jornais ou revistas. Então, esse é o conceito de crônica, beleza, pessoal? Romance é um gênero textual narrativo, que fala que é descritivo. Então, grava aí, ó. Romance é narrativo, beleza? Fechou? E fala que sempre é um herói. Nem sempre é um herói no romance, beleza?
Fábula é um gênero narrativo também. Aqui trouxe dissertativo, com o intuito de apresentar reflexões. Nem sempre tem reflexões, tá? Beleza? Fechou? O conto é um tipo textual do gênero narrativo que apresenta narrador, poucos personagens. Conto tem poucos personagens e um texto curto. Beleza? Fechou? Então vai pegando os bizu aí. Isso aqui, pessoal, descreveu a autobiografia. Ó. Tá vendo aqui, ó? O autor conta a história de sua vida, ele mesmo está contando. Então é a autobiografia. Se alguém contar a história dele, aí é a biografia da pessoa. Fechou? 4 de português. Bora lá, fechou? Vamos fazer 5 questões aqui de português. Essa é a quarta. Vamos ler o trechinho aqui, ó. Responsável como um valor central dos 3 fatores chaves. 2 pontos. Aí destaquei aqui, tá? Reduzir, reutilizar, reciclar. Beleza? A relação desempenhada pelos 2 pontos. Então, o que esses 2 pontos fazem? É do quê? É de restringir, distribuição, enumeração, recapitulação e complementação. Então, o que você tem que trazer aqui para essa questão? Saber o que 2 pontos faz, a função de 2 pontos, tá? A função de ponto e vírgula, beleza? Função da vírgula. São coisas básicas, pessoal. Então você já tem que estar sabendo. Nessa altura do campeonato, beleza? Você já tem que estar com isso em mente. Se você falhou a memória aí e tal, você esqueceu, normal. Ó, dá uma bisurada ali no material, beleza? E aí você vai relembrar. Por quê? Porque vai cair essa questão na prova aqui? Novamente, não, guerreiro, mas pode cair uma questão sobre 2 pontos de forma diferente, entendeu? Pode cair uma questão sobre ponto e vírgula, beleza? Então, pego é esse sentido que eu quero que você tenha nessa revisão aqui. Você pega o sentido que eu estou querendo trazer para você, que é o quê? Dentro dessa questão, você tem várias coisas que você pode absorver, beleza? Você pode extrair dela, fechou? Então, bora lá, pessoal? Ó, é uma enumeração aqui, ó. Reduzir, reutilizar, reciclar, ainda mais que está vindo com vírgula já, que reforça essa enumeração. Bizuzinho aqui para vocês, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Uso. Isolar oração subordinada, substantiva, apositiva, introduzida por conjunção integrante. Exemplo, ela queria apenas uma coisa, que a prova viesse logo. O aposto pode vir na forma de uma oração desenvolvida. Introduzir citação, dizia ele, estou indo para Brasília. Neste país, lugar melhor não há. O uso mais clássico do sinal de 2 pontos é marcar o discurso direto. Olha aqui, ó. Inserir uma reprodução fiel, literal da fala alheia. Nesse caso, é comum haver aspas e reprodução literal do comentário citado. Introduzir uma enumeração. Eu aceito você de volta sob 3 condições. 2 pontos. Você vai pedir desculpas, devolver o dinheiro e nunca mais repetir esse comportamento. Beleza? Então, tá vendo que tá enumerando? Encontrei na festa meus 2 melhores amigos da infância. 2 pontos. João e Pedro. Tá enumerando. Utilizado para introduzir apostos. Pessoal, tá vendo? O que eu quero que você tenha em mente aqui? Se você estudar aposto, beleza? Você tem que estar com isso em mente nessa altura do campeonato. Fechou? Então, aqui, ó, ela queria apenas uma coisa, 2 pontos. Que a prova viesse logo. Olha o quezinho aqui, ó. Então está isolando uma oração subordinada, substantiva, apositiva, beleza? Introduzida por conjunção integrante, tá? Beleza? Então, aqui, ó, trouxe esse quadro aqui para vocês com vários bizu sobre 2 pontos, tá? Se cair alguma coisa sobre 2 pontos, você mata aqui ou mata aqui na prova, beleza? Questão 5 e última de português. Item 1. Os acidentes de trânsito são bastante sensíveis às condições econômicas, pois, cada vez que a economia cresce, etc. As regiões sul e sudeste apresentam queda de 1,5% e 2,8%, respectivamente, enquanto a região centro-oeste registrou alta de 14% nas mortes. Beleza, pessoal, o que está falando? Queremos a correta. É facultativo aqui no 2, em decorrência da pouca extensão do advérbio. Beleza? Fechou? Apenas em 2 é obrigatório em decorrência da posição e deslocada do advérbio. Beleza? Fechou?
Pessoal, se você não entendeu aqui, é porque faltou o seguinte, ó, assinale a alternativa correta sobre vírgula, tá? Sobre vírgula. Então, nós estamos tratando aqui sobre o quê? Sobre vírgula, beleza? Fechou? Tratamos sobre 2 pontos, agora é vírgula. Então, olha aqui, ó, antes do pois, tem uma vírgula. Respectivamente, tem uma vírgula, beleza? Aqui tem uma vírgula também. Aí tá falando o seguinte, o quê? A vírgula, lê assim, tá? Beleza? A vírgula é facultativa aqui, tá? Nesse caso aqui, em decorrência da pouca extensão do advérbio. Beleza? Tá certo isso? Será? Apenas em 2, a vírgula é obrigatória, em decorrência da posição deslocada do advérbio. Beleza? Apenas em 1 é facultativo. Fala que a vírgula aqui é facultativa, em decorrência da conjunção coordenada explicativa. Nenhum é facultativo e em dois, porque nos 2 itens fala que antecede classe de palavra como conjunção e advérbio. Bora lá, pessoal? Correta, letra A, beleza? Aqui, ó, letra A. É facultado em 2 em decorrência da pouca extensão do advérbio, beleza? Aqui, ó, adjunto adverbial deslocado, porém curto, até 3 palavras, tornando o uso da vírgula facultativo, beleza? Fechou? Entendeu? Aqui, caso obrigatório devido à conjunção coordenada explicativa, pois, a qual deve ser antecedida por vírgula. Fechou? Então aqui, ó, conjunção coordenada explicativa, pois. Então, quando vier na sua prova conjunção coordenada explicativa, pois, é obrigatório ter vírgula antes, tá? Beleza? Agora, quando tem um adjunto adverbial deslocado, porém ele é curto, ele está curto, tá? Até 3 palavras, a vírgula é facultativa, não é obrigatória, beleza? Fechou? Então, correto, letra A, beleza? Pessoal, raciocínio lógico matemático, tá? Derruba muita gente, mas é tranquilo, é básico. Eu vou trazer questões aqui da sua banca, de como ela cobra, tá? Então, não tem mistério, não tem mistério. Bora lá? Assinale a alternativa em que apresenta uma proposição. Então, o que eu quero que você tenha em mente aí? O conceito de proposição, o que é proposição. Tá na ponta da língua aí? Você está afiado? Se não, o que eu quero? Que você dê um gás daqui em diante, beleza? Essa noite aí, fechou? Dá um gásinho ali, um resuminho rapidão, para você pegar o bizu ali, porque sua banca cobra proposição, tá? Então, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Da letra A à letra E, uma dessas aqui é proposição, tá? Letra A. A técnica policial militar é assunto de qual disciplina? Interrogação. Avise ao policial P1 da companhia para me entregar a escala até a 5. Beleza? Exclamação. Direita, vou ver. Beleza? Exclamação. Uma unidade da polícia militar é o batalhão de choque. Ok? O policial P4 da companhia. E aí, pessoal? A, B, C ou D? Qual dessas alternativas é uma proposição? Primeira coisa, você tem que saber o conceito de proposição, tá? Então, eu vou te ajudar. Olha aqui, pessoal. Proposição. Antes da gente responder, é uma sentença fechada com verbo. Proposição tem que ter verbo. Primeira coisa que você olha ali, tem verbo? Tem. Somente pode ser atribuído 2 valores. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, a proposição você tem que chegar numa conclusão. É verdadeira ou ela é falsa, tá? O que não é proposição, pessoal? O que não é? Beleza? Frase exclamativa, então aquele ponto lá, exclamação gigante. Interrogativa, a pergunta tem a interrogação. Ou imperativa, tá dando uma ordem e tal. Normalmente vem com exclamação também, tá? Então, dito isso, cadê, pessoal? Primeira coisa, você tem que procurar verbo. Técnica policial militar é assunto de qual disciplina? Mas aqui, ó, tem uma interrogação. Vamos resolver junto? Isso aqui eu quero que você entenda. Vamos fazer de uma forma diferente, tá? Beleza? Aí aqui, ó, aqui é que você tem que fazer, pessoal, ganhar tempo. Ó, te dei os bizu aqui, ó. Não pode ser proposição. Quando tem exclamação, interrogação. Tem interrogação. Tem exclamação. Tem exclamação. Essas 3 aqui você já elimina.
Já elimina, acabou, você já ganhou tempo, ó. Então, ou é essa ou é essa. Uma unidade da Polícia Militar é o batalhão de choque. Temos o verbinho aqui, beleza? Uma unidade de batalhão militar é o batalhão de choque? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, né? Beleza? Fechou? O policial P4 da companhia. Cadê o verbo? Não tem verbo. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso? Não dá para saber, porque, entendeu? Então, cara, qual que você acha que é? D de Deus, meu amigo. D de Deus, fechou? Na hora da prova, você não sabe se é de Cristo ou D de Deus, beleza? Vai nessa. Olha aqui, ó. Correta. Essa aqui nós resolvemos juntos, tá? Resolvemos juntos. Então, correta. Beleza? Letra D. Por quê? Tem o verbo, você pode falar que é falso ou verdadeiro. Olha aqui, ó. É fechada, tem verbo e pode ser atribuído verdadeiro ou falso. Isso aqui pode ser verdadeiro, pode ser falso, tá fechada, tem verbo, tudo e tal. Essa primeira aqui, interrogativa, já matou. Essa aqui é exclamativa imperativa, tá? Dando uma ordem, beleza? Isso aqui é uma frase exclamativa, tá vendo? Não tem verbo. Além disso, nem verbo tem, beleza? Policial P4 da companhia. Não há verbo, cadê o verbo? Então, beleza? Ó, caiu proposição. Agora você vai matar aqui, ó, com esses bizuzinhos aqui, ó. Você já procura a exclamação, você já procura a interrogação, beleza? Já procura a ordem, pronto. Já eliminou aquelas ali. Agora você vai procurar o quê? Verbo, verbo, verbo. Procurou verbo. Aqui não tem verbo, você já elimina. Beleza? Isso vai te ajudar demais, demais, demais. Beleza, meu amigo, meu guerreiro? Se você caiu uma questão, qualquer uma questão que nós estamos passando essa revisão aqui, tá? E um bizuzinho te ajudar, depois vai lá no meu Instagram lá, beleza? Dá um feedback lá, fechou? Tenente, _ Renan Lopes, tamo junto. Para que a frase abaixo apresente uma sentença fechada, acabamos de falar sobre o quê? Beleza? A lacuna deve ser preenchida corretamente com o quê? Beleza, pessoal? Ganhou um campeonato de futebol. Algum time ganhou um campeonato de futebol. A África do Sul ganhou um campeonato de futebol. Alguém daquela escola ganhou um campeonato de futebol. Um atleta profissional ganhou um campeonato de futebol. E aí? A, B, C ou D? Eu tô bonzinho, eu tô bonzinho. Vou te dar o bizu de novo. Outro bizu. Beleza, pessoal? Sentença aberta. Sua banca cobra essas coisas, pessoal. Isso aqui é questão da sua banca, que ela cobrou em outro concurso. Ó, sentença aberta, pessoal, é aquela em que existe uma variável que faz com que nós não consigamos avaliar se é verdadeiro ou falso. Não tem como você falar, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Não tem como, verdadeiro ou falso. Sentença fechada, aquela que não possui nenhuma variável, todas as informações são bem claras. Beleza, dito isso, qual você marcaria aqui? Para completar a lacuna e transformar, beleza? Numa sentença fechada, beleza? Pessoal, olha aqui, ó, a África do Sul, beleza? Por quê, ó? Nas expressões algum time, letra A, alguém daquela escola, letra C, um atleta profissional, letra D, não é possível identificar de quem estamos falando. Ou seja, não conseguimos classificar se é verdadeiro ou se é falsa. Então, elas tornam a frase do enunciado uma sentença aberta. Pega o bizu. Tenente Renan tá te dando o bizu, meu amigo. Tá vendo que é simples? Você que complica. Beleza? Vai dar certo, cara. Confia. Número 3, a respeito da proposição. Alcebiades gosta de praticar crossfit. Crossfiteiro, hein? Agora é beach tênis, tá na moda, né? Acabou o crossfit. Agora é mais crossfiteiro. E o Hermanotel, o Hermanoteiro, né? Treina jiu-jitsu e estuda história contemporânea. Então, pega essa frase ali. Pegou a frase, você fica de olho nela. Aí tá falando o seguinte: é correto afirmar o quê? Sobre essa frase. Não é possível observar proposições simples nesta proposição. Então, está afirmando que é uma proposição e que não tem proposição simples. Está errado ou certo isso? A proposição é formada por 3 proposições compostas. Está falando que tem 3 proposições compostas aqui dentro. A proposição é formada por 4 proposições simples. A proposição é formada por 3 proposições simples. A, B, C ou D. A, B, C ou D. Guerreiro e guerreira. E aí? Pessoal, letra C. A proposição é formada por 4 proposições simples. Beleza? Fechou? Há 3 proposições simples nessa proposição.
Não, é letra B, né, pessoal? Então, letra B, tá? Letra B, fechou? Há 3 proposições simples aqui. Alcebiades gosta de praticar crossfit, um verbo, primeiro. O que, é que você vai procurar, pessoal? Os verbos, tá? Hermanotel treina, jiu-jitsu, segunda. Hermanotel estuda história contemporânea. Então, para ser 3 preposições simples, é necessária a existência de verbo em cada frase. 3 verbos, beleza? 3 frases com verbos. É o que se pode observar acima. Então, letra B, a correta. A proposição é formada por 3... não. Aqui, ó, letra D. Até eu estou confundindo a cabeça, tanta proposição aqui, ó. A proposição é formada por 3 proposições simples. Letra D, tá? Beleza? Fechou? Ignora aqui. Então, 3 de raciocínio lógico, letra D. Anota no seu gabarito aí, tá? Nessa frase aqui temos 3 proposições simples. Simples, por quê? 3 verbos. Fechou? Assinale a alternativa que apresenta um caso de proposição composta, agora que é composta, tá? Que representa uma tautologia, contradição e contingência. Pessoal, agora aqui complicou. Agora aqui complicou. Se você não sabe tautologia, tá? Tabela verdade, você vai se complicar na prova aí. Porque vai vir uma questãozinha de tautologia, de tabela verdade, tá? De proposições. Então, você sabe o que é isso aqui? O que significa esse V de cabeça para baixo? Esse chapéuzinho aqui? E o V aqui de cabeça para cima? O que significa? Você sabe? Se você não sabe, cara, se você olhou isso aqui, você falou, nossa, o que é isso? Corre atrás. Vira à noite aí que dá tempo, tá? Beleza? Pega o material aí, ó. Eu vou dar uns bizu aqui, tá? Dá para você matar muita coisa. Mas, igual eu disse, você você teria que ter a base disso aqui, aprendido isso aqui antes, tá? Isso aqui é uma aula de revisão. Revisão, ou seja, para ver como você está, como seu estudo está. Se você não tem noção nenhuma disso aqui, você está devendo, tá? Aí você torce para não cair na prova tautologia, beleza? Então, tautologia, contradição e contingência, respectivamente. Ó, assinale a alternativa que apresenta um caso de proposições compostas que represente uma tautologia. Então, essa primeira aqui, ó, tem que ser uma tautologia, aí depois uma contradição e depois uma contingência. Pessoal, eu vou te ajudar. Já anota aí para mim, A, B, C ou D, beleza? Anota aí qual que você marcaria. Anotou? Então agora eu vou te ajudar. Tautologia, bisuzão, é uma proposição composta que é sempre verdadeira. Pessoal, a tautologia é sempre verdadeira e às vezes cai na prova. O que é tautologia? Você já tem um conceito aqui, ó. Presta atenção no que eu estou falando. Você já tem um conceito, tá? Uma contradição, pode vir na prova perguntando sobre contradição. É uma proposição simples, que sempre é falsa, sempre. Ó, tautologia, composta, sempre verdadeira. Tá falando sempre, pessoal. Não tem como ela ser falsa. Ela sempre vai ser verdadeira. Contradição é simples, sempre falsa. Simples, sempre falso. Contingência é o caso mais comum de proposição lógica. Consiste numa proposição composta que pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor lógico das premissas que a constituem, tá? Então, isso aqui é o mais comum. Se você estudou isso, você está por dentro, tá? Beleza? Fechou? Então, bora para cima agora. Pessoal, correto aqui, letra C, beleza? Letra C, beleza? Por que aqui, ó? P ou não P sempre vai ser uma tautologia aqui, pessoal. Eu coloquei o bizuzinho aqui para vocês, ó. Esse Vzinho aqui significa ou. Esse chapéuzinho, V de cabeça para baixo, significa e. Essa setinha é o se então. E esse daqui é o se somente se. Se você está voando, se você está boiando, cara, toma cuidado, você está deixando a desejar, tá? Mas então aqui, ó, uma tautologia. P, aqui, ó, ou P ou não P, sempre é uma tautologia. Então, grave isso daqui, ó, P ou não P sempre é uma tautologia, sempre é verdadeiro. Então, P ou não P sempre é verdadeiro, sempre, tá? É o mesmo que dizer eu corro ou eu não corro. Vai ser sempre verdadeira. Eu corro ou eu não corro. Sempre verdadeiro. Ou seja, eu corro
P, não P, eu não corro, beleza? E o ou aqui, beleza? Fechou? Então, letra C, beleza? Aí temos a contradição e a contingência, beleza? Fechou? Aí, bisuzão de novo aqui para vocês. Pessoal, grava essa tabelinha, tabela verdade, tá? Beleza? Na tautologia, nós tivemos uma proposição, uma premissa falsa e o não P verdadeiro, ela vai ser verdadeiro. Quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, também vai ser verdadeiro. P ou não P. Então, sempre P ou não P é verdadeira, beleza? Fechou? Seus resultados sempre serão verdadeiros, P ou não P, verdadeiro. Pessoal, contradição. Temos a primeira premissa aqui, a primeira proposição. Se a primeira for falsa e o não P verdadeiro, falso, tá? Beleza? Então, P, I, agora é o I, não P, falso. Beleza? Então, é sempre falso, beleza? Contradição. A primeira falsa, a segunda verdadeira, a primeira verdadeira, a segunda falsa. Sempre falsa. PI, não P, sempre falsa. P ou não P, sempre verdadeira. Cara, se você não sabe o que eu estou falando, se você não está entendendo, não tem como, cara. Não é hora de eu te ensinar isso. Você já teria que ter a bagagem, tá? Isso aqui é aula de revisão. Sua prova, ó, tá aqui, ó. Tá, ó. A água tá batendo aqui, fechou? Então, se você tem noção, você tá por dentro. Contingência, pessoal. Aí a tabelinha de contingência é mais complicadinha, beleza? F com F dá F. F com V dá V. V com F dá V. V com V dá V. Seus resultados poderão ser verdadeiros ou pode ser falso. Ou seja, pode ser falso ou a maioria é verdadeiro, tá? Vai ser falso quando? Somente quando as duas forem falsas, beleza? Então, pega esse bizu aqui, esse mapa mental, beleza? Que eu fiz para vocês, com todo carinho aí. Então, bora para cima! Que no Instituto Oliver, pessoal, a gente faz além, a mais, beleza? Então, um bisuzão grande para vocês aqui, que se você gravar essas tabelinhas aqui, você mata todas as questões de tautologia, contradição e contingência. Beleza? Fechou? Quinta e última de raciocínio lógico matemático. Considere afirmações a seguir. Se César é advogado, então Diana é enfermeira. Amanda é cientista ou Diana é enfermeira. Beleza? Sabendo que a afirmação 1 é verdadeira, então está falando que isso aqui é verdadeiro. Então, igual, verdadeiro. E que a afirmação 2 é falsa, é possível concluir corretamente que. Então, aqui é verdadeiro, aqui é falso. Pessoal, o que é isso daqui? Você vai resolver pela tabela verdade. Tabela verdade é o bizu, beleza? É a forma que eu acho mais fácil, tá? Se você consegue resolver de outra forma, tranquilo. Mas nós vamos pela tabela verdade aqui, beleza? Letra A, ou Amanda não é cientista, ou César não é advogado. César é advogado e Diana é enfermeira. Amanda é cientista ou Diana não é enfermeira. Amanda é cientista ou César é advogado. Se César não é advogado, então Amanda é cientista. Beleza? Você está vendo aqui, ó, que tem o I, beleza? Que tem o ou, que tem o ou, que tem o ou, que tem o se, então. Então você já tem que bater o olho, beleza? Nisso. Dito isso, beleza? Olha aqui, ó. Se César é advogado, então Diana é enfermeira. Tá falando que é verdadeira. Pessoal, essa aqui é a tabelinha do sim, então. Você tem que gravar ela. Grava, tem que gravar, cara. Tabelinha do sim, então. Beleza? Tabelinha do sim, então. Para ser verdadeira, beleza? Tabelinha do sim, então. Fechou? Amanda é cientista ou, tabelinha do ou, você tem que gravar. Diana é enfermeira. A única no ou, aqui ó, aí como você ia matar a questão? Bora lá. Então, aí veio falando que isso aqui é verdadeiro, veio falando que isso aqui é falso. Pessoal, na tabelinha do ou, você ia olhar, aí você ia falar aqui, ó, tabelinha do ou, né? Para ser falso, só existe uma possibilidade, quando as duas são falsas. Então, Amanda é cientista é falso, Diana é enfermeira é falso. É assim que você resolve, meu amigo. É assim, cara. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Você resolve assim, cara. Aqui, ó. Você vai colocar aqui F
Aí tem o ouzinho aqui, beleza? O ou, o Vzinho, lembra? E aqui, F, que é igual a F. Olha aqui, ó. F, F ou. F é igual ao quê? F, ó. F ou F é igual a F. Essa é a tabela do ou. Você tem que gravar essa tabela verdade, que aí você mata a questão. Então, aqui, ó. Agora, Amanda é cientista? É falso. Diana é enfermeira? É falso. Sabendo disso, tá falando aqui, ó. Diana é enfermeira. Diana é enfermeira. A gente sabe que é falso, Diana é enfermeira. Então, você já coloca aqui, ó. F. Beleza? Fechou? No sim, então, quando a segunda. Aí tá falando que ela é verdadeira. No sim, então, para ela ser verdadeira e a segunda é falsa, é quando as duas são falsas. Tá entendendo, meu camarada? Olha aqui, ó. Bora lá, cara, eu quero te ajudar, cara, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Olha aqui. Amanda é cientista, beleza? Ou Diana é enfermeira. Tá falando que é falso. No ou, conectivo ou, só existe uma forma do conectivo ou ser falso. Totalmente falso. Quando a primeira premissa, primeira proposição é falsa, a segunda premissa é falsa também. Quando as duas forem falsas, a proposição é falsa. Beleza? Então, cara, tem que seguir a tabela. Então, isso aqui tem que ser falso, ou o Vzinho aqui, tá? Vou fazer o Vzinho melhorzinho para vocês aqui. Ou o Vzinho aqui, beleza? Falso. Então, F ou falso. É falso. Guerreiro, você tem que gravar a tabela, meu amigo. Nessa altura do campeonato, você já tem que ter gravado, beleza? Fechou? Então, temos aqui, ó, Amanda é cientista, falso. Ou Diana é enfermeira, falso. Está afirmando que a proposição é falsa. Tá aqui, beleza. Nós sabemos, então, que Diana é enfermeira. Diana é enfermeira. É falso. Na tabelinha do sim, então, está afirmando que ela é verdadeira e que a segunda é falsa. Ó, verdadeiro, segundo falso. Não. Não tem verdadeiro. Verdadeiro com segundo falso. Não. Verdadeiro com segundo falso. Ok. Para ela ser verdadeira com a segunda premissa falsa, a primeira também tem que ser falsa. Então, César é advogado, meu amigo, é falso também. É falso também. Beleza? Fechou? Então, olha aqui, ó. Amanda é cientista? Falso. A Diana é enfermeira? Falso. César é advogado? Falso. O que sobrou para nós? Amanda é cientista ou Diana não é enfermeira. F ou V é igual a Vzinha aqui, beleza? Verdadeira, beleza? Se você não está entendendo, guerreiro, sinto muito. Você vai ter problemas na prova, tá? E olha que eu tô, cara, fazendo da forma mais simples possível. Mais simples possível. Tabela verdade. Você tem que gravar a tabela do se então, a tabela do se somente se, a tabela do ou, a tabela do e. Cada um tem uma tabelinha e não muda. É isso aqui todas as vezes, é isso aqui todas as vezes. Beleza? Fechou então? É a letra C. Agora, pessoal, bora mudar o foco. Já fizemos aí as questões de raciocínio lógico. Geografia de Santa Catarina. Quem é de Santa Catarina provavelmente vai ter mais facilidade ou menos dificuldade. Você aí que é de fora do estado, talvez você não tenha noção nenhuma de Santa Catarina, beleza? Então, talvez te ajude aqui você matar alguma questãozinha. Fechou? O estado de Santa Catarina é dividido geograficamente em 6 mesorregiões. Caçador, uma cidade, tá? Está localizada na mesorregião oeste catarinense e faz limite com diversos municípios, tá? Assinale a alternativa que aponta de forma correta os municípios que fazem limite com o município de Caçador. Aí você teria que saber, pessoal. Tem que saber o mapa ali de Santa Catarina, onde Caçador fica localizado. Você que não é de Santa Catarina, você iria ter bastante dificuldade, tá? Isso aqui é questão de concurso, questão de prova. Então, alternativa que aponta os municípios que fazem limite com o município de Caçador. Monte Carlo, Fraiburgo e Lebon Regis, Água Doce, Macieira e Salto Veloso, Rio das Antas, Calmon, Lebon Regis, Videira, Rio das Antas e Pinheiro Preto, Calmon, General Carneiro e Porto União. E aí, anotei para mim, A, B, C, D ou E. Quem é de Santa Catarina, com certeza conhece a cidade e conhece os municípios próximos. Então, mataria fácil essa questão aqui.
Se você não conhece, eu tô aqui para te ajudar. Tô aqui para te ajudar. Olha aqui, ó, Caçador. Olha os municípios que ficam aqui, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aí o que que você tem que pegar? Pega esse mapinha aqui e olha outras coisas também. Olha aqui, ó. Faz divisa com o Paraná. Matos Costas, beleza? Calmon, Caçador, beleza? Faz divisa com o Paraná. Timbó Grande, os municípios fazem divisa com o Timbó Grande aqui. Calmon, beleza? Fechou? E Lebon Regis aqui, embaixo aqui. Aí você pega aqui, ó, Rio das Antas, Caçador, beleza? Videira, Fraiburgo, Lebon Regis, beleza? Então você vai dando uma olhada nesse mapa aqui e tentando decorar. Tem que decorar, infelizmente, fechou? E aí, bora para a resposta correta. Rio das Antas, Calmon, Lebon Regis. Olha aqui, pessoal. Ó, Rio das Antas, Lebon, Calmon. Beleza? Fechou? Então, número 1. Número 2. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então, tem que estar tudo correto. Santa Catarina faz divisa oeste com Argentina. Palhoça, você vai assinar a alternativa aqui que está correta, tá? Que indica quais estão corretas. Santa Catarina faz divisa a oeste com a Argentina, tá certo ou errado? Palhoça é um município do estado de Santa Catarina que é constituído por 5 distritos: Palhoça, Enseada de Brito, São José, Santa Amaro do Cubatão e Teresópolis. Palhoça se situa totalmente na zona temperada da terra. Palhoça, juntamente com o Brasil, insere totalmente a leste do meridiano de Greenwich, tá? Beleza, pessoal? Eu vi muitas questões cobrando isso aqui, ó. A posição ali de Santa Catarina, de alguns municípios, referente ao meridiano de Greenwich, tá? Beleza? Pessoal, A1, A2, A3 ou A4? São corretas apenas A1 e A3? E aí, somente A1 e A3 estão certas? Somente A3 e A4? A1, A2, A3 está certo? 1, 2, 3 está certo? A4 está errada? A2, A3 e A4 estão certas? A1 está errada? Ou todas estão corretas? 1, 2, 3, 4. E aí? Marquei para mim. A, B, C, D ou E. Pessoal, 1 e 3 estão corretas, beleza? Letra A, somente 1 e 3. Então, Santa Catarina faz divisa oeste, a banca costuma trocar, tá? Beleza? Com a Argentina. Palhoça situa totalmente na zona temperada da terra. Beleza? Fechou? Aqui, fala que Palhoça é um município de Santa Catarina, integrante da Grande Florianópolis, mas seu distrito não são os listados. A estrutura oficial é composta como Palhoça, que é a sede, Enseada de Brito, Praia de Fora, entre outros, sendo vizinha de São José e Santa Amaro da Imperatriz. E o 4, pessoal, Palhoça, juntamente com o Brasil, insere totalmente a leste do meridiano de Greenwich. Então, se cair alguma questão aqui, pessoal, sempre a leste. O Brasil todo tá a leste, beleza? Então, eu já vi umas 2, 3 questões aqui, ó, trocando leste por oeste. Então, preste atenção, tá? Então, o conceito correto de Palhoça aqui é isso aqui. E sobre Greenwich aqui é a leste, fechou? 3. Assinar a alternativa que indica todas afirmativas corretas aqui, né? O estado de Santa Catarina faz divisa a oeste com o Paraguai, situa totalmente na zona temperada do globo terrestre, está totalmente a leste do meridiano de Greenwich, ó, acabamos de falar. Você lembra? É leste-oeste, é leste-oeste. Tem gente que já esqueceu, beleza? Então, tá vendo? Segunda questão de concurso, tá? Isso aqui, fui eu que inventei, não. Tá vendo? A segunda questão falando de leste-oeste do meridiano de Greenwich. Santa Catarina está totalmente no hemisfério austral. Aí você teria que saber isso aí, guerreirinho. Beleza? Então, tá correto. A1 e A2, 1, 2 correto, 3 e 4 errado. 2 e 4 correto, 2 e 4 correto, 1 e 3 errado. 1, 2 e 3 correto, somente a 4 errada. 2, 3 e 4 correta, somente a 1 errado. Ou todas corretas. E aí? Qual que você marcaria? A, B, C, D ou E? Bora lá? Pessoal, letra B. São corretas apenas 2 e 4. Aqui, ó. 2. Situa totalmente. Santa Catarina situa totalmente na zona temperada do globo terrestre. Grava isso. Santa Catarina, zona temperada. Beleza? Santa Catarina está totalmente no hemisfério austral. Beleza? Anota aí. Erros. Faz divisa a oeste com o Paraguai. É divisa com a Argentina. Santa Catarina não tem fronteira com o Paraguai.
As bancas costumam colocar isso aí para confundir, tá? Beleza? É o Paraná que faz fronteira com o Paraguai, tá? Santa Catarina está totalmente a leste do meridiano de Greenwich, a oeste do meridiano de Greenwich, tá? A oeste aqui, ó, tá vendo? Mesma questão, fechou? Então, bora lá. O estado de Santa Catarina está totalmente lacuna, da linha do lacuna. Portanto, está em faixa de clima, lacuna. Assinale a alternativa que completa corretamente essas lacunas. Então, o estado de Santa Catarina está totalmente acima, abaixo, da linha do Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, beleza? Portanto, está em faixa de clima tropical, temperado ou equatorial. Se você soubesse alguma dessas aqui, você já ia eliminando. Você já ia eliminando. Ah, não, está totalmente acima da linha de algum trópico aqui, você já matava a questão. Agora, se você não sabe, cara, aqui ó, a faixa de clima que era mais fácil você gravar, tá? Beleza? Você tem que gravar a faixa de clima de Santa Catarina. Aí você já conseguia eliminar aqui algumas questões, algumas alternativas, tá? Então bora lá. A, B, C, D ou E. Pessoal, bora lá. Olha aqui, ó, letra D. O estado de Santa Catarina está totalmente abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Portanto, está em faixa de clima temperado. Grava aqui, ó. Se você soubesse que o clima era temperado, você já tinha eliminado essas duas e essa aqui, pessoal. Você só ficava aqui, ó. Só ficava aqui. Aí, ó, você já ia ver que era abaixo, abaixo, temperado, temperado. Você só tinha que saber Círculo Polar Antártico ou Trópico de Capricórnio. Muito difícil isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Então, Trópico de Capricórnio. Beleza? Fechou? Então, vai pegando esses bizu. É óbvio, pessoal. Às vezes vai cair isso aqui na prova, não, mas pode cair algo semelhante, beleza? Pode cair sobre o clima, beleza? Pode cair somente sobre a faixa que está aqui, o Trópico de Capricórnio, mas de uma forma diferente, tá? Então você tem que saber esses conceitos. Você tem que saber isso, ó. Isso aqui é uma afirmação. O estado de Santa Catarina, ele está totalmente abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, a oeste de Greenwich, beleza? Na zona ali, temperado. Portanto, está em faixa de clima temperada, beleza? Bora lá agora. Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas. O estado de Santa Catarina situa totalmente no hemisfério setentrional. Setentrional. E lembra, grava aqui, ó. No hemisfério austral. Você já gravou isso daqui. Agora está falando que está no hemisfério setentrional. E aí? Pode ter os dois, pode um é outro, aquele lá já anula isso aqui. Eu estou te falando isso que eu já acabei de te mostrar uma questão. E aí você não pode pensar muito, não. Você não pode pensar muito, tá? O estado de Santa Catarina está totalmente na zona temperada do globo terrestre. E aí, falamos disso já, de temperado, tudo e tal. Essa questãozinha aqui, pessoal, a última aqui de geografia de Santa Catarina. Nós já falamos muitas coisas, então dá para você acertar ela aqui tranquila. Faz divisa oeste com a Argentina. Argentina ou Paraguai? Argentina ou Paraguai? E aí? E aí? Então, pessoal, é correta apenas a 3. Correta a 1 e 2, a 3 está errada. A 1 e 3 estão corretas, a 2 está errada. A 2 e 3 corretas, a 1 errada. Ou 1, 2, 3, todas as afirmativas são verdadeiras. E aí? Qual você marcaria? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? Vai anotando aí para você ver seu desempenho, tá? Anota por tópicos. Geografia de Santa Catarina, questão 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois anota o próximo tópico, tá? Bora lá, pessoal. A 2 e a 3 estão corretas, então letra D, são corretas apenas 2 e 3. Então grava aí, ó, Santa Catarina está totalmente na zona temperada, clima temperado, estamos falando disso toda hora, tá? Faz divisa ao oeste com a Argentina, oeste de Greenwich, então grava aí, oeste, 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 beleza? O estado de Santa Catarina está no hemisfério austral, ou seja, ao sul, abaixo da linha do Equador. Então, outra coisa para você gravar aqui, ó, Santa Catarina está abaixo da linha do Equador, beleza? Fechou? Agora bora para informática. Vamos para informática. Os nerds aí de plantão, bora para cima, beleza? Você vai gabaritar a informática aqui com esses bizu.
Questãozinha da sua banca, pessoal. Os softwares são divididos de acordo com a funcionalidade para que foram desenvolvidos. Dessa forma, o Excel e o LibreOffice Calc, dois gerenciadores de planilha. Então, o Excel é o que nós temos no Windows e o LibreOffice no Linux, tá? Beleza? São a mesma coisa. Estão classificados em qual categoria? Pessoal, então, o Excel e o LibreOffice são linguagem de programação, sistemas básicos, softwares aplicativos, software de engenharia, softwares embarcados. Primeira coisa que eu vou te dar um bizu aqui. Provavelmente você já teve esse bizu na aula. Diferença de software para hardware. Pessoal, hardware. O que é hard em inglês? Algo duro, físico. Então, o hardware você consegue pegar, beleza? Nele. Por exemplo, uma placa-mãe. Você consegue pegar a placa-mãe, beleza? Uma placa de vídeo. Você consegue pegar a placa de vídeo na sua mão. Uma processador. Você consegue pegar o processador. Um SSD. Você consegue pegar o SSD. Agora, o, o software é algo virtual. O Excel, ele é um software, ele é virtual. Você consegue pegar o Excel? Não, você não consegue pegar o Excel. Então, o que é virtual é um software. O que é o hardware que você consegue pegar fisicamente, beleza? Fechou? Então, já te resumi isso que pode cair em prova, costuma cair muito em prova, beleza? Letra A, B, C, D ou E. E aí? O Excel e o LibreOffice. A, B, C, D ou E. Bora lá? Pessoal, letra C. São software aplicativos ou de aplicação. Vou fazer um bisuzão para vocês aqui no próximo slide. Software básico, responsável pelo gerenciamento dos recursos do computador e pela conversão da linguagem do homem para a máquina e vice-versa. Exemplo, o sistema operacional. Então, aqui falamos de software aplicativo, mas pode cair software básico na sua prova aí. Então, você já sabe o conceito. E eu estou te dando um exemplo. Então, se falar sistema operacional é o quê? O software básico, beleza? Software aplicativo. Sistemas complexos que visam atender uma determinada área de atuação, ou seja, para fazer cálculos, fazer planilhas, ou fazer documentos, ou para fazer apresentações de PowerPoint, beleza? São úteis aos usuários, editor de texto, Word, planilhas de cálculo, Excel ou Calc, aqui pode ser o Writer também no Linux, gerenciador de banco de dados, etc. Um utilitário. Então, nós estamos diferenciando aqui, pessoal, software básico, software aplicativo e software utilitário, tá? A banca, ela costuma trocar os conceitos e tentar te confundir. Software utilitário são programas menos complexos que visam atender a um objetivo específico, úteis para a máquina, antivírus, desfragmentador de disco, formatador de disco, beleza? Fechou? São menos complexos, visam atender um objetivo específico, tá? Beleza? Software aplicativo são complexos. Utilitários, menos complexos, mais básicos, beleza? Fechou? 2. Qual a denominação dada aos softwares desenvolvidos com uma finalidade específica, que são utilizados em tarefas usuais e corriqueiras no dia a dia dos usuários? Eu te dei vários bizu, hein? Sistema operacional, linguagem de programação, software básico, software aplicativo. E aí, pessoal? E aí? Eu te dei o bizu. Eu te dei o bizu. A, B, C ou D? Pessoal, software aplicativo. São softwares que se destinam a uma função específica para atender uma demanda do usuário e dependente do sistema operacional. Grave esse conceito aqui, beleza? Fechou? Temos a frase aqui que é que se assinala a alternativa que apresenta a classificação correta. Os sistemas operacionais podem ser classificados de acordo com algumas características, como, por exemplo, projeto, arquitetura, gerenciamento de processos, quantidade de usuários, etc. Uma dessas características tem a seguinte definição. Então, o importante aqui, o SO, Sistema Operacional, divide o tempo de processamento entre vários processos, mantendo o processador sempre ocupado. A alternativa que apresenta essa classificação, ou seja, isso aqui, o que significa isso aqui? Uma multitarefa, um multiusuário, uma multiprogramação ou multiprocessamento? E aí? Dividir o tempo de processamento entre vários processos, mantendo o processador ocupado. É o quê?
Multitarefa, multiusuário, multiprogramação, multiprocessamento. A, B, C ou D? Pessoal, bora lá? Pessoal, letra C, multiprogramação. Aí eu trouxe as diferenças aqui para vocês. Bizu, pode cair qualquer uma na prova aí. Multiprogramação, sistema operacional divide o tempo. Multiprocessamento, o sistema operacional divide as tarefas, beleza? Fechou aqui, ó. O SO divide o tempo, beleza? Então é multiprogramação. Se falasse que divide as tarefas, era multiprocessamento. Multitarefa, capacidade do sistema operacional de permitir que vários programas, vários softwares sejam executados ao mesmo tempo por um único usuário, alternando rapidamente entre eles. Você pode abrir o Google Chrome, você pode abrir o antivírus, você pode abrir o Excel, o Word, tudo ao mesmo tempo. Você vai ali dar um Alt Tab ali e alterna entre eles rapidamente. Multiusuário indica que o sistema operacional permite que vários usuários utilizem o computador simultaneamente, beleza? Fechou? Então, ó, bisuzão de prova para vocês aí. Dá para matar muita questão com isso aqui. 4. O site de uma banca de concurso público fica fora do ar por 6 horas devido a um ataque cibernético que efetua excessivas requisições de conexão por segundo de múltiplas partes do mundo, fazendo com que o servidor web seja derrubado. O ataque sofrido é conhecido como DDoS, ransomware, vírus ou spyware. E aí, pessoal, qual que você marcaria? A, B, C ou D? A, B, C ou D? E aí? A, B, C ou D? Pessoal, é letra A. Um ataque do tipo DDoS é um ataque malicioso que tem como objetivo sobrecarregar um servidor ou um computador, esgotar seus recursos, como memória e processamento, e fazê-lo ficar indisponível para acesso de qualquer usuário da internet. Beleza? Então, esse é o conceito do DDoS, tá? Agora, bisuzão para vocês. Mais um bizu do Tenente Renan. Trazendo vários bizu, hein? Vocês conseguem ler aí? Acho que sim, né, pessoal? Pessoal, vou ler para vocês aqui, tá? Spyware é um software que monitora e envia dados ao usuário para terceiro. Vírus, programas que se replicam, modificam, excluem arquivos. Ransomware, software malicioso que criptografa arquivos para resgate. A palavra-chave do ransom é resgate. Ataque DDoS, ataques que sobrecarregam serviços para causar inatividade. Beleza? Fechou? Então anotem para mim, spyware, software que monitora e envia dados ao usuário para terceiros. O vírus, programa que replica, o vírus replica e modifica ou exclui arquivos. Ransom, resgate, beleza? Malicioso. E o DDoS derruba o site, beleza? Fechou? Quinta e última, beleza? De informática, com um bisuzão também aí pela frente. O administrador de redes percebe que uma praga virtual se espalhou, ó. Falamos os conceitos ali, hein? Se espalhou de forma automática por todos os servidores e computadores da rede, sem a necessidade de execução a nível de administrador. Essa praga virtual é conhecida como vírus, spyware, firewall, ransomware, worm. E aí? Conceito novo aqui, hein? Que eu não trouxe na outra questão. E aí? Será que é worm? Bizu, pessoal. Ransomware. O ransom de inglês é resgate, tá? Ransomware, chantagem, o cara quer um resgate. Ó, o cara pegar seus arquivos lá dos computadores, por exemplo, de uma empresa de engenharia, pega todos os projetos lá, hackeia, fala o seguinte, ó, eu quero 50 mil reais, normalmente é hacker de fora, né? O cara fala, eu quero 10 mil dólares, 5 mil dólares para você, que aí eu te envio seus arquivos. Aí você paga, o cara não te envia porra nenhuma, tá? Spyware, rouba seus dados, está te espiando. Spy, de espião, está roubando seus dados. Adware, então novo conceito aqui, ó. Envia anúncios como spam. Então, tá aparecendo aquelas propagandas lá, às vezes você vai ver aquele jogo lá no site pirata lá e fica aparecendo aquelas telinhas, aquela propaganda. É o adware, beleza? É anúncios como spam.
Spam é algo muito repetitivo, tá? Worms, ó, worms, disseminam-se por computadores. Worms, minhocas, tá? Beleza? Vermes. Cavalo de Troia, colocam malware em seu PC. O cavalo de Troia, ele é o meio ali, beleza? Fechou? E os botnets transformam seu PC em um zumbi, beleza? Vai usar seu PC aí para minerar Bitcoin, para fazer ataque DDoS, beleza? Fechou? Entre outros. Dito isso, qual que é o correto aqui? Qual que é o correto aqui? Pessoal, o worm, beleza? Principal diferença entre o... Aqui, ó. Aí vocês ficam se confundindo. Ah, mas por que, não é vírus? Por que é worm? Você não ficou entendendo. A principal diferença entre um vírus e um worm é que os vírus devem ser acionados pela interação do hospedeiro vítima com o arquivo infectado. Por outro lado, os worms, os vermes, são programas maliciosos independentes que podem se autorreplicar e se propagar de forma independente, violando o sistema. Então aqui falou, ó, que o administrador percebe que uma praga virtual se espalhou de forma automática, beleza? Sem necessidade de execução. Então, por isso que não é um vírus, é um worm, beleza? Porque replica automaticamente, não precisa de nenhuma interação. O vírus, a pessoa precisa clicar lá no link, precisa abrir o arquivo, beleza? Fechou? Precisa ter uma ação, beleza? Pessoal, tema importante, vai despencar na sua prova, legislação institucional aí de Santa Catarina, tá no edital lá, beleza? Vamos fazer algumas questões aqui de algumas leis que tá lá no seu edital, beleza? Então, começando, consubstanciado nas disposições trazidas na lei 14.751 de 23, que é o quê? A Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares. Assinale a correta. Letra A. É permitido aos militares divulgar imagens de pessoas sob sua custódia sem prévia autorização judicial. O militar com menos de 20 anos de serviço que for candidato a mandato eletivo será afastado do serviço ativo no dia posterior ao pedido de registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral. O militar com menos de 10 anos de efetivo serviço que for candidato a mandato eletivo será agregado no dia posterior ao pedido do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral, com remuneração enquanto perdurar o pleito eleitoral. E, se eleito, no ato da diplomação passará para a reserva remunerada com remuneração proporcional ao tempo de serviço. O militar eleito e que tomar posse como suplente será agregado ao respectivo quadro enquanto perdurar o mandato temporário, podendo manter as duas remunerações. Beleza? É vedado aos militares, enquanto em atividade, participar de sociedade comercial, salvo como cotista, acionista, comanditário, exercer atividade gerencial ou administrativa nessas empresas, exceto hipótese de licença para tratar de interesse particular. Pessoal, letra de lei. Tudo isso aqui está na lei. Aí o que a banca fez? Mudou alguma coisinha aqui, uma palavra, para tornar errado ali, o inciso, o artigo. Tá tudo dentro da lei, tudo letra de lei. Ele copiou a lei e colou, pessoal. Então, pessoal, legislação institucional, você tem que pegar a lei e ler, meu amigo. Lei seca. Pega e lê, lê, para você gravar. E faz questão, faz questão, faz questão, faz questão, faz questão. Por quê? Porque a banca copia a letra de lei, cara. Não tem muito que a banca inventar. Ela copia o inciso, ela copia o artigo e muda uma palavrinha, beleza? Então, dito isso, qual que é a correta? A, B, C, D ou E? Bora lá, pessoal? Correta. Letra E. Tá totalmente correta, tá? Beleza? Letra A, que fala que é permitido. Não, não é permitido o militar divulgar a imagem de pessoas sob custódia. O militar com menos de 10 anos, o correto é 10 anos. Tava tudo correto esse conceito aqui, tá? Só isso aqui que eles trocaram, entendeu? Então, olha aqui. Trocou 10 anos por 20 anos. Você tem que saber esse prazo, tá? Que isso aqui cai muito na prova. Esse conceito aqui, tá? Beleza? Fechou? E esse aqui também, um militar com menos. Não, um militar com mais de 10 anos. Beleza? Fechou? Trocou só uma palavrinha. O militar eleito tomar posse como suplente será agregado ao quadro enquanto perdurar o mandato temporário, podendo manter as duas remunerações. Não, beleza? Opta por uma só, fechou? Número 2. Julgue o item a seguir de acordo com a Lei Complementar 880, que institui o serviço militar temporário. Vai cair uma questão dessa lei aqui, tá? Uma, duas questões.
Vai cair. Eu tô te dizendo. Pode gravar, tá? Questão inédita, tá, pessoal? Porque essa é uma lei nova, tudo e tal, então nunca caiu em concurso. Questão inédita aí, tá? Beleza? Ou seja, pode cair. Espero que caia algo parecido, né? No que concerne à estrutura jurídica do Serviço Militar Estadual Temporário, o SEMET, a instituição configura uma modalidade alternativa de ingresso na carreira pública militar, submetendo aos mesmos preceitos de estabilidade da carreira militar estadual. Tá certo ou errado nisso aqui? Pessoal, como não tem questão nenhuma dessa lei e tudo e tal, então, peguei uma questão inédita aqui, né, que nunca foi cobrado concurso, aí na forma de certo ou errado. Independente se tem de letra A letra E, você tem que pegar aqui o conceito. Você tem que entender ali para você não cair na pegadinha na prova. E aí? Certo ou errado? Certo ou errado? Bora lá, pessoal. Tá errado. Modalidade alternativa de ingresso na carreira pública militar. Não. Estabilidade preceitos de estabilidade da carreira militar. Também não. Olha aqui, pessoal, o que que traz na lei 880. Artigo 1, parágrafo único. O serviço militar temporário não se destina ao ingresso na carreira militar. Ou seja, você não é de carreira, você é temporário. Então, aqui, ó, modalidade alternativa de ingresso na carreira. Pessoal, essa lei 880, CEMET, falou de carreira, errado. Tá errado. Falou militar, não sei o que de carreira, se tá afirmando alguma coisa, que o temporário tem alguma relação com carreira, marca errado na hora, beleza? Ausência de estabilidade. Por ser um vínculo temporário por prazo determinado, os militares estaduais temporários não adquirem estabilidade própria dos militares de carreira. Ou seja, seu contrato é por 12 meses só, pode ser renovado ou não, e você pode ser demitido de uma forma mais simples, né? O artigo 29 da Lei 6.218, o Estatuto da PM de Santa Catarina, descreve que o sentimento do dever, o pundonor policial militar, decoro da classe, impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensível, com a observância dos preceitos de ética policial militar. Alguns desses preceitos são, então, os preceitos aqui. Amar a verdade e a responsabilidade com fundamento da dignidade pública é um preceito? Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana. E aí? Letra A, 1 e 2 correta. Letra B, 1 e 3 correta. C, 2 e 3 correta. E a D fala que tudo isso aqui está correto. E aí? A, B, C ou D? Marca aí para mim. Marcou? Então, bora para cima. Guerreiro, somente a 2 e 3 estão corretas. Então, a 2 está totalmente correta, a 3 está totalmente correta. Agora aqui, ó, amar a verdade e a responsabilidade com fundamento da dignidade pública. Não, dignidade pessoal. A banca trocou uma palavrinha. Eu tô te avisando, guerreiro. Lê a lei, meu amigo. Lê, pega essas leis, ó, e lê o máximo que puder. Beleza? Por quê? A banca ela vai trocar uma palavra. Aqui, ó. Ela escreveu dignidade pública, era dignidade pessoal. Trocou pessoal por público, tornou errado. Aí você lê correndo isso aqui, você erra. É assim que a banca te pega. Quando você lê correndo e não vê que ela mudou uma palavrinha. Pessoal, lei é assim, ó. A banca faz isso. Beleza? Fechou? Então, fica atento. Pessoal, aqui ó, no termo da Lei Estadual 6.218, tá? Então, Estatuto da PM de Santa Catarina, está correto se afirmar o quê? Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por governador do estado e confirmado em carta patente. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral. Aspirante e o aluno oficial são denominações de praças especiais. Ao policial militar da reserva remunerada ou reformado é vedado fazer uso do posto ou graduação. E aí, estão corretos o quê? Somente a 4, a 1 e a 2, a 2 e a 3, a 3 e a 4, 1, 2 e 3. E aí, pessoal? Qual você marcaria? Pessoal, letra de lei. Copiou o artigo, questão de concurso, tá? Beleza? Copiou o artigo e colocou aqui. Copiou o inciso lá e colou aqui. E um ali ou duas aqui mudou um negocinho. Beleza? E aí? Pessoal, olha aqui, ó. 1, 2 e 3 estão totalmente corretos, pessoal.
Tá letra de lei, letra de lei, letra de lei. A 4 está errada. Fala que o policial militar da reserva remunerado ou reformado é proibido fazer uso do posto à graduação. Não. Olha aqui, ó, artigo 16, parágrafo 5º. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto à graduação, deve fazê-lo mencionando a situação. Ou seja, ele pode fazer. Está permitido na lei. Ele não deixa de ser militar, não. Beleza? Fechou? Tem porte de arma, é, é militar. Se chegar no quartel, o exemplo, um major da reserva, reformado, chega no quartel, ó, tem que prestar continência para ele, o soldado, o cabo, o tenente, o capitão, beleza? O sargento, porque ele é militar, beleza? Então ele faz uso do posto de graduação dele. Ele pode exigir, ó, o guerreiro, soldado, aí cadê a continência? O soldado tá chamando ele de você. Qual soldado? Que isso? Militarismo, cara, beleza? O cara aposentou, não deixa de ser militar não, tá? Máximo respeito aos nossos veteranos, tá? Questão 5, inédita, porque nunca caiu em prova, lei muito nova, né? Julgue o item a seguir de acordo com o decreto 1601, além de ser um decreto também, né, que é difícil ser cobrado, que aprova o regulamento da lei 6.217 de 83, a qual dispõe sobre a... O que é isso aqui, pessoal? Questão sobre organização básica da Polícia Militar de Santa Catarina. Para o cumprimento de sua missão constitucional, a PM de Santa Catarina compõe-se do Comando Geral, ou seja, Comando Extraordinário, órgão de assistência direta e imediata do Comandante Geral, órgão de direção setorial, grandes comandos, órgãos de apoio e órgão de execução. E aí, pessoal? E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Pessoal, tá errado, beleza? Não existe isso aqui, ó, órgão extraordinário. Se você for lá na lei, vai estar lá, desse jeitinho, para cumprimento da função constitucional, compõe do comando geral, órgão de assistência direta e imediata comandante, órgão de direção setorial, grandes comandos, órgão de apoio, órgão de execução e outros órgãos lá. Mas isso daqui não tem, tá? Eles, tá vendo? Eles inventam, eles colocam alguma coisa no meio ali para tornar errada, tá? Beleza? Então atenção a isso, tá? Beleza? Legislação penal, tá lá no seu edital, Código Penal. Bora para cima. Nos termos da lei, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. A esse fenômeno, denominado abolitio crimes. Então, estamos falando de quê? Abolitio crimes. Sobre abolitio crimes, assinale a correta. Letra A. Abolitio crimes descriminaliza a conduta antistipificada pela lei penal. Não trata, contudo, de extinção da punibilidade. Está falando que não é extinção da punibilidade, mas novatio legis in melius, tá? Que deve retroagir a todos. Abolitio crimes descriminaliza condutas antistipificadas pela lei penal, tem como efeito a extinção da punibilidade, agora já está falando que extingue, e retroage a todos, fazendo cessar os efeitos penais e eventual sentença condenatória. Os efeitos civis, contudo, permanecem, que está falando que cessa os efeitos penais, mas os civis permanecem. E aí? Abolitio crimes descriminaliza a conduta antistipificada pela lei, como se trata de novatio legis in melius, faz cessar todos os efeitos penais e civis, de eventual sentença condenatória. Está falando que cessa os civis aqui agora. Então você tem que ir assim, pessoal. Aqui, ó. Essa aqui está falando que os efeitos civis permanecem. Essa aqui está falando que continua. Então, uma anula a outra. Beleza? Então você tem que ir eliminando. Em hipótese de abolitio crimes, o indivíduo que porventura esteja cumprido pena privativa de liberdade pelo delito objeto da descriminalização da conduta deverá ser imediatamente colocado em liberdade. Todavia, perderá sua primariedade, ou seja, o cara ficou preso ali, foi condenado, ele vai ser colocado em liberdade, porque agora não é mais crime, mas ele não é primário mais, porque ele já foi preso. E aí, tá certo ou errado? Em hipótese de abolitio crimes, aquele que já cumpriu pena pelo delito objeto da descriminalização nada poderá aproveitar, pois sua extinção de punibilidade já se deu pelo efetivo cumprimento de sua pena. Pessoal, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Questão de concurso, beleza? E aí? Sua banca cobra desse jeito, cara, desse jeito, tá vendo? Bora lá, pessoal. Letra B, totalmente correta. Abolitio crimes descriminaliza uma conduta que era crime, tem como efeito a extinção da punibilidade, beleza? Então, abolitio crimes, extingue a punibilidade. Retroage, abolitio crimes, retroage. Cessa os efeitos penais da sentença condenatória. Os efeitos civis continuam. Então, grava isso, que a banca tenta confundir muito. Abolitio crimes, cessa os efeitos penais. Efeitos civis, exemplo, a indenização, continua, beleza? Letra A, o erro, extingue a punibilidade sim, mas não é novatio legis in melius, beleza? Vou explicar melhor a diferença de abolitio crimes e novatio legis in melius, tá?
Abolitio crimes não é novatio legis in melius, são coisas diferentes, tá? Parecidas, mas não é a mesma coisa. Não cessa os efeitos civis. Pode vir na prova também, pessoal, falando que não cessa os efeitos extrapenais, beleza? Tá correto. Abolitio crimes não cessa os efeitos extrapenais. Certo ou errado? Certo. Aqui tá falando que perde a primariedade. Pessoal, aboliu o crime, acabou. Você volta a ser primário. Aqui fala que não reabilita, não ganha nada com isso. Pessoal, reabilita a ficha criminal, ou seja, deixa de ser reincidente, você não tem mais antecedentes e também você volta a ter direitos políticos. Vamos ver a diferença principal entre abolitio e novatio legis in melius? Pessoal, abolitio crimes, artigo 2 do Código Penal, ocorre quando uma nova lei descriminaliza uma conduta, não é mais crime, extinguindo a punibilidade e os efeitos penais. E ela retroage, beleza? Exemplo, adultério. Pessoal, até um tempo atrás, alguns anos atrás, adultério era crime no Brasil. Teve gente que foi condenado por adultério, por traição, beleza? Tempos depois, veio a lei revogando, ó, adultério não é mais crime. Então, houve o quê? Abolitio crimes, deixou de considerar uma conduta como crime. Então, as pessoas que foram condenadas por adultério, se tinha alguém preso, saiu da prisão, a pessoa volta a ser primário, a pessoa é considerada que não tem antecedentes criminais, etc. Beleza? Fechou? Exemplo, Brasil libera as drogas e aí, hipotético, tá? O crime de tráfico de drogas agora não existe mais, abolite o crime, não existe mais crime de tráfico de drogas. O Brasil endoidou, tudo tal, não tem mais tráfico de drogas. Todas as pessoas que estão presas agora, nesse momento, por tráfico de drogas, serão soltas, serão consideradas primários, tá? Beleza? Fechou? Não terão antecedentes referentes a tráfico de drogas. Por quê? Porque não é mais crime. Beleza? Fechou? Agora, uma novatio legis in melius é uma nova lei que traz algo melhor. Pessoal, é uma lei nova, mais benéfica. Novatio legis in melius. Lei nova, mais benéfica, que melhora a situação do réu, sem tirar o caráter criminoso do fato que ele cometeu, e retroage também. Exemplo, reduz a pena de um crime. Deixa eu dar um exemplo. Eu dei o exemplo do tráfico, né? Que veio uma lei e aboliu o tráfico. Falou que tráfico não é mais crime, beleza? Aí abolite o crime. Agora vamos supor que vem uma lei falando assim, não, a pena do tráfico está muito alta, vamos reduzir e tal. Coitadinho dos traficantes, são vítimas dos usuários, né? Alguém falou isso aí, né? Beleza? Aí, ou seja, se diminuir a pena do tráfico, é uma novatio legis in melius, ou seja, está melhorando. O cara que foi condenado pelo tráfico, agora a pena é menor, a pena dele tem que ser revista, beleza? Fechou? 2. Artigo 4º do Código Penal define o tempo do crime. Nesse sentido, assinale qual a teoria aplicada. Pessoal, cai muito em prova. Vai cair na sua prova. Tempo do crime, lugar do crime. Quais teorias são aplicadas? Aqui que é a teoria no tempo. Tempo do crime. Vou te dar um bisuzinho e você já deve saber. Tempo do crime, teoria da ambivalência, do resultado, da atividade, da ubiquidade, da ultratividade. Bora lá? A, B, C, D ou E? Pessoal, letra C, teoria da atividade. Aqui é o mnemônico. Você já deve cansar de saber, né? L-U-T-A. Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Então lembra do luta, beleza? Tempo do crime, artigo 4º. Considera o crime praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Lugar do crime. Considera o crime praticado no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado, tá? Beleza? Então, teoria da ubiquidade, teoria da atividade, beleza? Código Penal comum, tá? Beleza? E Código de Processo Penal comum. Em relação ao lugar do crime, lugar do crime, já te falamos qual que é a teoria, né? Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, assinala a alternativa correta. Letra A. Se a execução de um delito ocorrer em território nacional, mas o resultado ocorrer em território estrangeiro, não é correto afirmar que o delito ocorreu no território nacional. Fica sujeito à lei penal brasileira, embora cometido no estrangeiro, independentemente de condições, os crimes praticados por brasileiro contra brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil. Se a execução de um delito ocorrer em território estrangeiro, mas o resultado ocorrer em território nacional, é correto afirmar que tal delito ocorreu em território nacional. O crime cometido no estrangeiro contra a vida ou liberdade do presidente da República
brasileiro está sujeito à lei penal brasileira desde que o agente não tenha sido absolvido no estrangeiro. Já absolveram ele lá. Não se considera extensão do território nacional a aeronaves privadas a serviço do governo brasileiro em espaço aéreo correspondente de outro país. E aí? A, B, C, D ou E? Pessoal, vou dar uma aceleradinha aqui agora, tá? Então, bora lá. Pessoal, letra C, totalmente correta. A execução de um delito ocorrer em território estrangeiro, mas o resultado ocorrer em território nacional, beleza? É correto afirmar que tal delito ocorreu em território nacional. Exemplo, o cara está dentro de um avião, começa a... Avião não, vamos supor, imagina carro. Está ali no... Santa Catarina, não faz fronteira com a Argentina. O cara está ali, perto da fronteira com a Argentina, rouba um carro ali, a polícia começa a perseguir ele vai e continua dentro do território da Argentina. No caso aqui, né, tá falando que ocorrer em território estrangeiro, mas o cara tá na Argentina, ali na divisa com Santa Catarina. O cara rouba um carro lá e traz pro Brasil, beleza? Chegou ali, a PRF abordou ele, ou a rodoviária da PM de Santa Catarina abordou ele. E aí? Ele, executou o crime lá na Argentina, mas o resultado, ou seja, foi preso no território nacional. O delito ocorreu em território nacional, pessoal. Ele adentrou no Brasil com um carro roubado, beleza, pronto, acabou. Então, um exemplo prático. Letra A, execução no Brasil, resultado no estrangeiro, igual crime nacional. Então, executa no Brasil, o resultado ocorre lá no estrangeiro, crime nacional, beleza? Liberdade do Lully, crime, mesmo que tenha sido crime contra a vida ou liberdade do presidente, do Lula aí, beleza? Vai ser crime, sempre, 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 sempre. Mesmo que tenha sido absolvido ou condenado. Cometeu um crime lá contra a liberdade, contra a vida do presidente, vai ser crime, beleza? Fechou? Mesmo que já tenha sido absolvido lá, beleza? É considerado extensão do território, onde quer que esteja. É um bizuzinho aqui para vocês, tá? Tira um print aí, tá? Beleza? Tira um print aí e pega, ó, embarcação aeronave brasileira pública. Aplica a lei penal brasileira? Sim, onde quer que esteja. Beleza? Então, tira um print aí, beleza? Vamos dar uma acelerada. Fechou? Número 4. O crime pré-terdoloso é aquele que o agente age com o chamado dolo culposo. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado a menos culposamente. A depender do nexo de causalidade, se o agente der causa ao resultado por imperícia, é possível que o crime seja doloso ou culposo. E aí, pessoal, tá correto o quê? 1, A2, A3, A1 e 2 ou 1, 2, 3? E aí? A, B, C, ou D ou E? Bora lá? Pessoal, letra B, somente a 2 está correta. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Aqui, ó. Crime pré-terdoloso é aquele que o agente age com o chamado dolo culposo. Pessoal, dolo culposo não existe tecnicamente no direito penal, tá? Beleza? O correto é crime pré-terdoloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Grave isso aqui para sua vida aí de concurso. Aqui, pessoal, a imperícia só ocorre em crime culposo. Culposo, não pode ser doloso, beleza? Negligência, imprudência, imperícia, somente crime culposo, beleza? Assinale a alternativa correta sobre o erro de tipo, artigo 20, caput do Código Penal. O sujeito ignora a presença de um elemento do tipo objetivo que afasta o dolo e a culpa no erro de tipo invencível. O erro de tipo vencível não exclui o dolo, porque o erro de tipo é sempre compatível com o aspecto cognitivo do dolo. O erro de tipo essencial é o conhecimento do agente sobre o elemento do tipo objetivo. O objeto do erro de tipo é o tipo subjetivo. Ocorre quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado. E aí, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Letra E. Anotou aí? Bora lá, pessoal. Correto, letra A. Sujeito ignora a presença de um elemento do tipo objetivo que afasta o dolo e também a culpa quando ele é invencível. Então, erro de tipo. O erro da B, sempre exclui o dolo, beleza? No vencível, pode haver culpa, mas nunca mantém o dolo. Então, erro de tipo, sempre exclui o dolo, beleza? No vencível, pode ter culpa, mas nunca tem dolo. Aqui, pessoal, é o desconhecimento da lei, beleza? Que fala conhecimento.
Aqui fala subjetivo, não, recai sobre elementos objetivos, tá? Beleza? E aqui, isso aqui é dolo eventual e não erro de tipo. Isso aqui trouxe o conceito de dolo eventual, beleza? Pessoal, legislação penal militar, militar. Nos crimes militares, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Contudo, nos crimes omissivos, o fato considera praticado apenas. Muita gente vai errar isso aqui, tá? Muita gente, eu tenho certeza. Beleza? Certeza. Vai anotando aí, vai digitando no chat aí, beleza? Ó, letra A, quando definido de modo diverso na lei penal comum, nós estamos falando de direito penal militar, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar. Nos crimes omissivos, o fato considerado praticado apenas quando definido de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto, no lugar onde se produziu o resultado ou legalmente previsto, quando ocorrer em área sujeita à administração militar, no lugar em que deveria realizar a ação criminosa, quando o crime atente contra as instituições militares. A, B, C, D ou E. E aí, pessoal, anota aí, vamos dando uma acelerada, tá? Pessoal, bisuzão. Pessoal, grave isso daqui, tá? Tempo do crime. No Código Penal Comum, o tempo do crime adota a teoria da atividade. Lembra? Luta, beleza? No Código Penal Militar, adota a teoria da atividade. Então, tempo do crime, Código Penal Comum e Militar, mesma coisa, teoria da atividade. Agora, o que é que as bancas usam? Essa pegadinha aqui do lugar do crime. Código Penal Comum, lugar do crime. Você lembra? O luta adota a teoria da ubiquidade, independente se é crime omissivo ou comissivo. Agora, atenção, guerreiro, atenção. Código Penal Militar, referente ao lugar do crime, adota a teoria da ubiquidade. Beleza. Se o crime é comissivo, ação, beleza? Se o crime for de omissão, vai adotar a teoria da atividade. Então tem essa peculiaridade. Então grave aí, ó, Código Penal Militar. Ubiquidade, comissivos. Omissivo, atividade. Grava aí, beleza? Fechou? Então aqui, ó, pessoal, ó, no lugar em que deveria realizar a ação omitida, letra de lei, tá? Tá na lei lá, tá? Beleza? Fechou? Por ocasião de fortes chuvas na cidade, um policial militar, sem autorização do morador e sem determinação judicial, adentrou o imóvel na periferia de Fortaleza para prestar socorro a seus ocupantes. Nesse caso, de acordo com a expressa previsão legal, não pratica crime, pratica em tese crime de abuso de autoridade, mas o juiz pode deixar de aplicar a pena concedendo perdão judicial, pratica conduta típica e ilícita, mas inexiste crime porque é inimputável, não há conduta criminosa porque atuou culposamente, não há crime culposo na lei de abuso de autoridade, essa lei aqui, tá? Na hipótese, embora a lei não trate expressamente da matéria, não há crime por inexigibilidade de conduta diversa. E aí, letra A, B, C, D ou E? Pessoal, letra A. Nesse caso, de acordo com expressa previsão legal, não pratica crime. Constituição Federal, meu amigo. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode nela penetrar sem seu consentimento. Ou seja, violação de domicílio. Salvo, exceto, flagrante delito. Então está correndo um crime lá, um crime permanente. Pode adentrar na casa. Desastre. Olha aqui, ó, desastre. Uma calamidade pública, uma enchente, está tendo agora em Juiz de Fora aí, Ubá, na cidade de Minas Gerais. Pode entrar dentro da casa da pessoa, meu amigo. Prestar socorro, tem uma pessoa lá dentro lá que está dando um infarto, está gritando. E aí o portão está trancado. Você pode pular o muro lá e prestar socorro da pessoa. Vai ser só você pensar, vai ser invasão de domicílio, você está indo lá ajudar a pessoa, beleza? Ou durante o dia, por determinação judicial. Pessoal, a restrição de horário para entrar na casa durante o dia é somente com determinação judicial. Em caso de flagrante, em caso de desastre, para prestar socorro, não tem horário, beleza? Fechou? Então, aqui, ó, pratica o crime de abuso de autoridade, mas o juiz pode deixar de aplicar a pena concedendo perdão judicial. Não pratica crime de abuso de autoridade. Conduta típica ilícita não é típica ilícita, beleza? Pessoal, aqui fala que não há conduta criminosa porque atuou culposamente. Errado, não atuou culposamente. Ele quis entrar lá, mas era um desastre, era uma calamidade. E não há crime culposo na lei de abuso de autoridade. Realmente, não tem crime culposo na lei de abuso de autoridade, mas aqui está falando que ele atuou culposamente, está errado. Aqui está falando que, ó, embora a lei não trate expressamente da matéria, trata sim, ó. Tá na Constituição Federal, beleza? Fechou?
3. Em tempo de paz, o soldado Jarbas se viu totalmente frustrado com o serviço militar e, na saída do batalhão, resolveu atirar dolosamente contra o comandante. Então, o militar surtou. Falou, não quero essa porra aqui não. E pegou, surtou e meteu tiro lá contra o comandante dele, resultando em lesão corporal. Nesse caso, é possível afirmar que, Código Penal Militar, hein? Jarbas praticou o crime de violência contra o superior na forma simples. Se as circunstâncias evidenciarem que Jarbas não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de 2/3. Além da pena do crime de violência contra o superior, Jarbas sujeita a pena do crime contra a pessoa. Jarbas responderá pelo crime de ameaça militar na forma qualificada, bem como por crime de lesão corporal sem resultado morte. O uso da arma de fogo aumenta a pena de Jarbas em 2/3. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Pessoal, letra de lei isso aqui. A banca sacana mudou uma palavrinha, mudou um negocinho ali, tá? Bora lá, pessoal. Correta, letra C. Além da pena do crime de violência contra o superior, ou seja, Jarbas praticou violência contra o superior, ele também sujeita a pena do crime contra a pessoa, ou seja, lesão corporal. Beleza? Fechou? Às vezes tentativa de homicídio, depende do caso aí. Jarbas praticou o crime de violência contra o superior na forma simples. Não. Forma majorada pela arma e qualificada por lesão corporal. Aqui fala que a pena do crime contra a pessoa é diminuída em 2/3. Olha a sacanagem. É diminuída da metade. A banca faz isso, cara. A banca faz isso, cara. Então você tem que gravar essas coisas, tá? Responde pelo crime de ameaça militar. Não, responde por violência contra o superior. O uso de arma de fogo aumenta a pena de Jarbas em 2/3. Olha aqui, pessoal. 1/3. Olha o que sua banca fez, cara, em outro concurso. Cara, isso é sacanagem, cara. Isso não mede conhecimento de ninguém, não. Mas são as regras do jogo, cara. E você tem que jogar. Então o que você vai fazer? Você vai gravar, meu amigo. Tem que gravar. Beleza? O que a banca faz? A sacanagem. Fechou? Teco, policial militar. Então, o policial militar Teco estava insatisfeito com a advertência verbal feita por seu superior. Então, o superior repreendeu o Teco e ele ficou bolado. Ao comentar o caso com o Tico, então Tico e Teco, beleza? Também policial militar, eles decidiram fazer uma reunião com outros militares para tentar melhorar as condições da disciplina militar, ou seja, do ambiente militar ali, reclamar das advertências, das ordens que o superior está dando para eles, tá? A reunião foi marcada para o dia 5 de março de 21, contou com a presença de 35 militares e efetivamente durou 15 minutos, sendo encerrada de forma pacífica. Então foi pacífico, tudo e tal. Teco e Tico, Tico e Teco praticaram o crime de reunião ilícita. Teco praticou o crime de crítica indevida. Não houve crime militar. Apenas Teco praticou o crime de insubordinação. 33 militares cometeram, na condição de partícipe, o crime militar de recusa de obediência, ou seja, falou que compareceu 35. É o Tico e Teco mais 33. E aí? A, B, C, D ou E. Bora lá? Modo Oliver Turbo? Pessoal, crime de reunião ilícita. Artigo 165, tá? Promover reunião de militares ou nela tomar parte para discussão de ato superior ou assunto atinente à disciplina militar. Detenção de 6 meses a 1 ano a quem promove a reunião. Quem faz a reunião? Tic-teco, ó, detenção de 6 meses a 1 ano. Quem participa? 2 a 6 meses a quem participa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, tem diferença para quem faz a reunião e para quem só vai lá de curioso. Dito isso, correta. Letra A. Tico e Teco praticaram reunião ilícita. Correto. Aqui fala que Teco praticou crime de crítica indevida. Não, reunião ilícita. Não houve nenhum crime militar. Houve sim, reunião ilícita. Apenas Teco praticou crime de insubordinação. Pessoal, ambos cometeram insubordinação. Atenção, atenção. Insubordinação não é um crime. Não existe lá, artigo tal, crime de insubordinação. Insubordinação é um gênero. São vários crimes que são considerados insubordinação. Beleza? Fechou? Reunião ilícita é considerado um tipo de insubordinação. Não existe um crime lá escrito, insubordinação é fazer isso, isso e isso. Artigo tal, não tem, você não vai achar. Insubordinação é só uma construção doutrinária, uma teoria, beleza? Tem um capítulo lá no Código Penal da insubordinação, ou seja, um gênero, beleza? É um gênero que tem vários crimes ali que são considerados atos de insubordinação. Então, ambos cometeram tic-teco insubordinação. O ato de insubordinação, que é um gênero do crime de reunião ilícita, é uma espécie. Então, eles praticaram insubordinação por quê? Porque reunião ilícita é insubordinação, tá?
Então, se falasse que os dois praticarem subordinação, estaria correto. Por quê? Porque reunião ilícita é insubordinação, tá? 33 militares cometeram como partícipe recurso de obediência. Não, cometeram o crime de reunião ilícita na condição de partícipe. E ainda tem a pena atenuada, porque eles só participaram aqui, ó. Tic-tac responde aqui, o restante dos militares responde aqui. Beleza? Último aqui do penal militar. O tipo penal previsto no Código Penal Militar de dormir em serviço não tem forma culposa, pena mínima de 15 dias, pena máxima de 6 meses, exige elemento subjetivo especial, A, B, C ou D. E aí, guerreiro e guerreira? Letra A, não admite forma culposa. Dormir em serviço somente dolosamente. O cara tem que querer dormir. Então lembra, o cara tá cochilando, mas acorda. O cara acorda. Não é crime de dormir em serviço, tá? Pode ser uma transgressão disciplinar, beleza? Agora, crime, o cara tem que efetivamente é, querer dormir. E normalmente o que, a doutrina fala? Que o cara tem que fazer os atos preparatórios, ou seja, preparar a cama dele. O cara tira o coturno, ali, pega ali, coloca um lençol ali, reclina o banco da viatura, coloca um travesseirinho, beleza? Coloca o boné na cara, às vezes tira até a farda e efetivamente dorme. Ou seja, tá provado, o cara quis dormir. Agora não, o cara tá fardado, tá ali no banco da viatura, aí trabalhou ali muito e tal, acordou muito cedo, e vai lá e cochila, já acorda. Ele cometeu o crime de dormir em serviço? Não, ele não tá querendo dormir, ele tá querendo ficar acordado. Mas ele tá cochilando, infelizmente, ué. Todo mundo é ser humano, fechou? Aí, vamos supor que ele tá trabalhando aí, cochila toda hora, cochila toda hora. Aí o superior chega e pega ele cochilando ali. Pode tomar uma transgressão disciplinar? Pode, mas crime militar somente se preparar a cama, às vezes tirar a farda, pegar uma coberta, entendeu? Então tem que ter os atos preparatórios ali para dormir, tá? Pena mínima de 15 dias, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. O que a banca faz? Cobrando pena. Pena máxima de 6 meses, pena de 1 ano. Exige elemento subjetivo especial. Não. É que eu coloquei em vermelho aqui, pessoal. Não. Basta dormir. Não exige um elemento especial. Não precisa trazer prejuízo ao serviço também. O cara dormiu em serviço ali. Beleza, passou o turno dele, não aconteceu nada, tudo e tal. É crime? É crime. Ele não tem que dormir e tem que acontecer um crime, tem que pegar fogo no quartel, alguém tem que invadir o quartel e ele está dormindo, não viu? Não. Basta dormir. Basta dormir. E ter o dolo de dormir, beleza? Fechou? Constituição Federal. Bora lá. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, à luz da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Todos podem reunir pacificamente, sem armas, locais fechados ao público, independentemente de autorização, mesmo que frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade. Mesmo que haja iminente perigo público, a autoridade competente não pode usar de propriedade particular, independentemente de indenização posterior. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, mediante autorização prévia, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair, sendo vedado o constituto. Você não sabe o que é isso aqui, pessoal? Trouxe aqui para tentar te confundir, tá? Isso aqui é de direito civil, é quando você transfere o bem, é, às vezes sem a formalidade, ou sem transferir a posse, você só passa por nome da pessoa, por exemplo, você passa seu carro por nome de uma pessoa, mas continua com ele. Você passa a casa por nome de alguém, mas continua na casa, beleza? É você dispor dos seus bens. Isso aqui, tá? É uma palavra bonita para isso. Plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive para militar. Assegurado a todos acesso à informação e resguardar o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. A, B, C, D ou E. Bora lá? Pessoal, correta, letra E, totalmente correta. Vamos falar os erros aqui, pessoal. Tem que ser local aberto ao público e não pode frustrar outra reunião. Grava isso. Poderá sim aqui entrar mesmo se houver um iminente perigo público, a autoridade policial militar pode usar a propriedade particular, só que precisa de indenização depois, tá? Se causar dano. Isso aqui é a famosa requisição administrativa, tá? Letra C, não precisa de autorização prévia e pode levar os bens consigo, ou seja, o constituto, você pode dispor dos seus bens e não precisa de autorização. Aqui é proibida paramilitar. O que é paramilitar? Milícia, lembra das milícias aí. Comando Vermelho já praticamente está uma organização paramilitar, tá? 2. Regula a Constituição da República Federal do Brasil, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além dos outros que visam a melhoria da condição social. Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, independente de negociação coletiva, dentre outros. Remuneração do trabalho diurno superior ao noturno, dentre outros. Salário
mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas da família, como moradia, alimentação, educação, vestuário, higiene, reajuste periódico que lhe preserva o poder aquisitivo. Vedada a vinculação para qualquer fim. Licença gestante, sem prejuízo do emprego do salário, ou seja, continua recebendo salário, com a duração de 180 dias. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador nos termos da lei, dentre outros. Aí, A, B, C, D ou E. Pessoal, letra C. Letra de lei, Constituição Federal, tá tudo certinho. A letra A, pessoal, aqui ó, inciso 13, tá? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada a compensação, beleza? Letra B, remuneração do trabalho noturno superior do diurno. Ele trocou, falou que o diurno é superior ao noturno. Aqui, o 18, licença gestante sem prejuízo do salário, você continua recebendo por 120 dias. Aumentou o tempo aqui, tá? E o 12 aqui, ó, salário família paga em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, beleza? Nos termos da lei. Então, número 3, referente às polícias, cabe constitucionalmente aos governadores conferir condecoração a todos os militares que serviram o país em guerra. O governador vai dar as condecorações, aumentar a remuneração dos militares estaduais, exceto dos pensionistas, tratar os militares igualmente, sem distinção de patente ou honoríficas, ou honras, né? Aumentar ou reduzir a remuneração dos militares estaduais, exceto dos pensionistas, conferir a patente dos oficiais das polícias militares. E aí, A, B, C, D ou E? Facinho essa, tá, pessoal? Pessoal, letra E, artigo 42, parágrafo 1º, tá lá, que o governador confere as patentes dos oficiais, tá? Beleza? Letra A aqui, competência do presidente da República fazer isso aqui, tá? Conferir condecoração quem serviu em guerra. É o presidente que faz isso, tá? Aumenta a remuneração dos militares estaduais, exceto os pensionistas, inclusive das pensionistas, tá? Beleza? Aqui trata os militares sem distinção de patente, beleza? Trata todos os militares igualmente, sem distinção de patente, tá errado. Tem que tratar diferenciadamente, de acordo com cada patente. Se ele tratar sem distinção de patente, viola o princípio constitucional da hierarquia militar. Então, tem que tratar sim, de forma diferenciada, tá? Beleza? Aumenta ou reduz a remuneração dos militares. Não pode reduzir, beleza? 4. Alternativa correta. Membros das Forças Armadas são denominados militares da União. Militares são garantidas sindicalização e greve. Serviço militar é obrigatório nos termos da lei de cada um dos estados da federação. Não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partidos políticos. E aí? A, B, C, D ou E? Oliver Turbo, hein? Modo Oliver Turbo. Beleza, pessoal? Já comprou o seu? Já comprou o seu Oliver Turbo? Já tomei hoje. Beleza? Se você quer foco, quer mais disposição, beleza? Quer aguentar estudar mais, chama lá no Instagram. O pessoal vai te atender lá e vai enviar para sua casa. Beleza? Fechou? Então, bora lá. Pessoal, correta, letra D. Não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar. Presta atenção, tá? Beleza? Tem gente que lê isso aqui e acha absurdo. Mas, beleza? Fechou? Punição disciplinar militar não precisa de mandado, não precisa estar em flagrante, não precisa de ordem de juiz e não cabe habeas corpus. Grava essas coisas aí, tá? Beleza? Aqui. O artigo 4.2, parágrafo 3º, fala que os membros das Forças Armadas são denominados militares. Não tem militares da União. Tancaban, que é sacana, só colocou uma palavrinha, cara. Beleza? Militares são garantidos de sindicalização e greve. É expressamente proibido, beleza? Fechou? Nos termos da Constituição Federal e regulamentada por lei federal, não é lei dos estados, tá? E aqui, não pode filiar a partido político se estiver na ativa, beleza? Se for inativo, ou seja, da reserva ou reformado, aí pode. A partir das lições emanadas da Constituição, sabemos que as funções polícia marítima, aeroportuária e de fronteira pertencem a quem? Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal, Polícia Federal. Facinha essa, facinha, facinha. 144, e aí? A, B, C, D ou E? Pessoal, letra E. 144, parágrafo 1º, fechou? E inciso 3º. Código de Trânsito Brasileiro. Estamos acabando. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o espaço livre destinado pela municipalidade à circulação parada ou estacionamento de veículos ou à circulação de pedestre, como calçada, parques, áreas de lazer e calçadões, é chamado de logrador público, lote lindeiro, lotação, ilha ou ciclovia. A, B, C, D ou E? E aí? Bora lá? Pessoal,
logrador público, tá? Aí eu trouxe os conceitos aqui para vocês. Espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada, estacionamento de veículos, circulação de pedestres, como calçada, parque e áreas de lazer. Lote lindeiro, situado ao longo das vias urbanas ou rurais, com elas se limita. Basicamente, os lotes lindeiros são as propriedades ao lado do logrador público. Tem uma rodovia estadual ali. O posto de gasolina está do lado ali, é um lote lindeiro. Lotação, carga útil máxima, incluindo condutor passageiros que o veículo transporta. A quantidade de passageiros, tá, pessoal? Então, grava o conceito aí. Ilha, obstáculo físico colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção. Não confunde com aquela ilha lá, não, tá? De que você vai lá nadar, tudo e tal. Ciclovia, pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. 2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece limites de velocidade a ser observados quando não houver sinalização específica na via, considerando o tipo de via urbano ou rural. Com base nessas regras, assinala a correta. Na ausência de sinalização, a velocidade máxima em via urbana coletora é de 40 km por hora. Em via urbana local, sem sinalização, a velocidade máxima é 60 por hora. Rodovia rural de pista dupla, todos os veículos devem respeitar o limite máximo de 90 por hora. Em estrada rural sem sinalização, a velocidade máxima permitida é 70 por hora. E aí? Letra A, B, C ou D? Pessoal, bora lá? Pessoal, aqui, ó. Letra A. Na ausência de sinalização, a velocidade máxima em via urbana coletora, 40 por hora. Aqui, pessoal, via urbana local, sem sinalização, 30 km por hora. Rodovia rural de pista dupla, 110 por hora. Lembra das rodovias aí, tá? Para automóveis e 90 km por hora para os caminhões, ônibus, etc. Estrada rural sem sinalização, 60 por hora, beleza? Olha o bizuzinho aqui, ó. É o tracolo, tracolo. Grava aí, bizuzinho do Tenente Renan, tracolo. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora. Coletora, 40 km por hora. Local, 30 km por hora. Então grava 80, 60, 40, 30. Do maior para o menor. 80, diminui 20, diminui mais 20, diminui 10. Tracolo. Trânsito rápido, arterial, coletora local. Bisuzão para você, do Tenente Renan, aqui, Instituto Oliver, preocupado com a sua aprovação, beleza? De acordo com o artigo 80 do Código de Trânsito, a responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo é de quem? De quem é a responsabilidade de sinalizar? Do órgão municipal, do proprietário, do agente de trânsito, da entidade estadual, dos engenheiros de trânsito. E aí? Dole 1, dole 2, dole 3 e, pessoal, é do proprietário. Letra de lei, beleza? Código de Trânsito. Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito, atendidas medidas de segurança considerada necessária, com prazo de 15 meses, 12, 24, 6 meses, 30 meses. Dole 1, dole 2, dole 3. Ó, do Oliver Turbo, meu amigo. Tomei o Oliver Turbo aqui, tô acelerado. Pessoal, 6 meses, letra de lei. Tá lá, beleza? Uma convenção de 68 teve por objetivo padronizar o trânsito a nível internacional. Então, é uma convenção internacional. Podendo, assim, por exemplo, alguém que conhece a legislação brasileira dirigir em outros países participantes dessa mesma convenção. Essa descrição recebe definição de quê? Convenção de Haia, de Viena, das Nações Unidas, de Nova York ou de Genebra. E aí, qual que você marcaria? Aqui, pessoal, ó, para você aqui, ó. Ó o livrinho aqui, ó. Ó, convenção de... Ó, qual que você marcaria então, meu amigo? Convenção de Viena. Beleza? Guerreiro e guerreira? Meu, muito obrigado, tá? Uma boa prova para você. Tamo junto, que Deus te abençoe. Tentei fazer o melhor possível para você, cara. Vários bizu. Passei a madrugada fazendo isso aqui para você, tá, cara? Então, guerreiro e guerreira, que você coloque o conhecimento na ponta da caneta e seja aprovado. Minha continência para vocês. Tamo junto.